Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago para vocês a coisa mais fofa desse mundo, o coelhinho Sansão e seu amiguinho Pingo. Ele é um coelhinho de 34 centímetros aproximadamente, fica em pé sozinho, veste um casaquinho azul, tem o Pingo amiguinho nas costas e é muito fofo. Espero que vocês gostem. Os materiais que eu usei e os moldes eu deixo na descrição do vídeo. E hoje, para começar o vídeo, nós temos a ajudante Estela. Ela não aparece muito porque ela e o Joaquim não são amigos. Olha ela aqui, Lupe. Eu usei mantinha para fazer o coelhinho Sansão. Cortei, deixando margem para costura. E vou costurar no local que eu estou indicando. Já costurei. Vou usar um arame. Vejam que eu estou medindo ele um pouco maior que a orelha. Cortei com a ajuda de um alicate. Vou prender ele no avesso da orelha com os pontinhos no topo da orelha, lembrando que é do lado avesso. Estou usando linha de crochê, mas pode ser de costura, não tem problema. Vou desvirar a orelha. Eu vou arrumar o arame e dobrar a orelha ao meio. Faço uns pontinhos para prender tanto a orelha como o arame. Vou torcer o arame, dobrar as pontinhas com a ajuda de um alicate. Lembrando que esse coelho é um coelho para decoração e não para criança brincar. Não devemos colocar arame em bonecos que crianças vão brincar. Torci o restante do arame, dobrei um pouco e ficou pronta a orelhinha. Já tenho as duas orelhinhas. Cortei o molde da cabeça na mantinha, deixando margem para costura, e vou costurar nos locais que eu estou indicando. Já costurei. Vou unir a parte da frente com a parte de trás, colocando direito sobre direito. Vou costurar, deixando uma pequena abertura na parte de cima e deixando a parte de baixo também sem costura. Já costurei, desvirei e coloquei enchimento. Eu fechei um pouco a parte de baixo como se fosse um fuxico, mas não gravou, não fechei totalmente. Cortei um pouco o enchimento na parte de cima para poder encaixar as orelhas. Vejam que eu deixo uma orelha menor e outra maior. Com a ajuda da tesoura, eu encaixei melhor a orelha e usando linha de crochê, eu vou fazer pontinhos invisíveis para fixar as orelhas. Eu faço pontinho na orelha, pontinho na cabeça e vou repetindo o processo. E quando eu puxar, a linha vai sumir. Já fixei as orelhas. Vou fazer a marcação dos olhinhos, também usando linha de crochê.
Vou arrematar, esconder a linha. Vou usar botões meia pérola com pé de 10 milímetros e linha de crochê preta. Eu pressiono um pouco os olhinhos antes de amarrar para que eles não fiquem soltos. Vou amarrar de novo. Vou esconder a linha, vejam que eu escondo por baixo do botão. E vou esconder a outra linha. Usando linha de crochê rosa, eu vou fazer a boquinha do nosso coelhinho. Vejam que eu não vou fazer o nariz. Eu faço a partezinha do focinho e a boquinha. Já bordei a boquinha. Vou arrematar na parte de baixo. Para fazer o nariz, eu usei plush rosa. Eu risquei no avesso do tecido. E vou costurar. Já costurei. Vou cortar, deixando a margenzinha bem pequena para costura. Vou fazer um cortezinho na parte de trás para desvirar a peça. Desvirei e coloquei só um pouquinho de enchimento. Eu usei um palito de churrasco para me ajudar. Vou fechar a abertura fazendo alguns pontinhos. Estou usando linha de costura. Já fechei totalmente. Vou posicionar no lugar do narizinho. Eu pressiono o nariz e vou fazendo pontinhos invisíveis. Eu estou usando linha de costura rosa. Vejam que eu permaneço pressionando o nariz e fazendo pontinhos invisíveis. Lembrando que depois eu vou puxar quando eu terminar de fazer os pontos. Puxei, segurando, eu vou arrematar. E vou esconder a linha. Já ficou pronto a cabeça do nosso coelhinho.
Para fazer o corpinho, eu cortei também na mantinha, deixando margem para costura. Eu vou costurar e vou deixar abertura para desvirar e a pence também sem costurar. Já costurei. Agora eu vou dobrar a pence e costurar. Já costurei. Desvirei e coloquei enchimento. Coloquei bastante enchimento. Usando linha de crochê, eu vou fazer pontinhos invisíveis para fechar a abertura. Pontinho de um lado, pontinho do outro lado. E quando eu puxar, a linha vai sumir. Já fechei completamente, lembrando que essa abertura fica na parte de trás do coelhinho. Para fazer as perninhas, eu cortei na mantinha, deixando margem para costura. Vou costurar, deixando a abertura no local que eu estou indicando. E a parte de baixo também vai ficar aberta. Já costurei. Vejam que eu deixei a abertura. Para fazer a base, eu usei papelão, usei capa dura de caderno, cortei na linha do molde, fiz 4 partes, desvirei a perninha e usei uma dessas partes de papelão. Observe que a parte mais larga fica na parte da frente. Vou usar cola quente, começa a colar aos pouquinhos, tendo cuidado para não escorrer para os lados, porque nós vamos fazer o ponto caseado no acabamento. Para fazer o acabamento, eu cortei a mantinha com a margem maior e vou encapar a outra parte de papelão, usando cola quente. Agora, usando cola quente, eu vou posicionar essa parte na outra que já estava pronta. Pressiono e seguro firme até colar. Coloquei enchimento e vou fechar a abertura usando linha de crochê. Eu vou fazer ponto invisível. Já fechei totalmente. Agora, usando linha de crochê, só uma linha, eu vou fazer o ponto caseado para fazer o acabamento. Eu vou arrumando e fazendo o ponto caseado.
Já fez o acabamento. Já tenho as duas perninhas do coelhinho. Vou começar a montagem, lembrando que a abertura fica para a parte de trás, a abertura do corpinho. Vou posicionar as perninhas. Vou usar 2 botões de madeira de 15 milímetros. Estou usando linha de crochê, mas se você tiver uma linha mais resistente, pode usar. Observe a posição das perninhas. Agora eu vou pressionar e vou segurar bem firme antes de amarrar, para que as perninhas não fiquem soltas. Vou amarrar de novo. Vou esconder a linha. E vou esconder a outra linha. Eu vou repetir o mesmo processo para que fique mais resistente. E eu vou aproveitar para fazer o X no botão, porque ele tem 4 furos. Vejam que agora ele ficou com um X. E eu vou repetir o mesmo processo. Da mesma forma, eu vou pressionar antes de amarrar, para que as perninhas fiquem firmes. Vou amarrar de novo. Vou esconder a linha e vou esconder a outra linha. Vou posicionar a cabeça no corpinho. E usando linha de crochê, eu vou fazer pontinhos invisíveis.
Eu vou usar um pouco de cola quente nas perninhas para que ela fique mais firme. Mas antes de colar, ponha o coelhinho em pé para que ele fique na posição que fique firme de pé. Para fazer os bracinhos, eu cortei na mantinha deixando margem para costura. Costurei e deixei a abertura no local que eu indiquei no molde. Desvirei, coloquei enchimento e vou fechar a abertura fazendo pontinhos invisíveis. Eu estou usando linha de crochê. Eu estou usando o palito de churrasco para mostrar que ele pode ajudar quando a gente for fechar o ponto invisível. Já fechei totalmente. Observe os bracinhos. Observem bem a posição do bracinho no momento que vocês forem fixar os bracinhos. Observem que eu faço isso e giro para trás. Eu estou colocando com alfinete para mostrar para vocês a posição. A mesma coisa do outro lado. Observem a posição. Ó. E ele gira para trás. Estou usando também linha de crochê. Observem a posição. E da mesma forma que as perninhas, eu vou pressionar e segurar firme antes de amarrar, para que não fique solto os bracinhos. Vou amarrar de novo. Vou esconder a linha. E vou esconder a outra linha. Para fazer a roupinha, eu usei um paninho, aqueles paninhos que a gente compra para limpar a casa. Eu vou usar o azul. Eu cortei deixando margem para costura, vejo que eu cortei uma parte e a outra parte eu vou usar em cima, como se fosse um forro. E vou costurar nos locais que eu estou indicando. Vou deixar do lado, a abertura dos lados. Vou fazer a mesma coisa com a parte da frente, cortei deixando margem para costura. E vou forrar cada uma das partes. Vou costurar no local que eu estou indicando.
deixando o lado aberto. Já costurei. Essa é a parte de trás, deixei a abertura dos lados. Vou cortar o excesso. Vou cortar as pontinhas. Eu não precisei fazer pique nesse tecido, mas se você usar um tecido, outro tipo de tecido, pode ser necessário fazer piques nas partes arredondadas. Fazer a mesma coisa no outro. Cortar as pontinhas. Desvirei a peça. Essa é a parte da frente e desvirei também a parte de trás. Vou posicionar e vou costurar como eu estou indicando. Já costurei. Vou costurar os ombros. Eu vou usar a linha de costura e vou fazer pontinhos invisíveis. Já costurei os ombrinhos. Vou usar 2 botões de madeira de 15 milímetros. Já vesti no coelhinho. E vou usar um pouco de cola quente para colar a roupinha. Vou colar os bracinhos, observem a posição. Eu colo como se ele estivesse segurando o cinho nas costas. E vamos fazer o pingo. Eu usei o Velboa, é uma pelúcia fininha. Risquei no avesso, eu usei caneta. Vou costurar o corpinho, deixando a parte do pescocinho sem costurar para desvirar a peça. Já recortei e vou fazer piques nas partezinhas arredondadas. Desvirei e coloquei enchimento. Vou fechar a abertura usando linha de costura, fazendo pontinhos invisíveis.
e vou fechar completamente. Para fazer as orelhinhas, eu risquei no véu boa, no lado avesso, e vou costurar como eu estou indicando. Já costurei, vou cortar deixando margem para costura. Desvirei, já tenho as duas orelhinhas. Risquei a cabeça do lado avesso do véu boa e vou cortar deixando margem para costura. Observem a posição do molde. Eu vou posicionar as duas orelhinhas, vou costurar, já costurei, posiciono a outra parte em cima, observem a posição do molde, vou costurar deixando a abertura na parte de baixo. Já costurei, desvirei e coloquei enchimento. Vou fechar a abertura, estou usando linha de costura e vou fazer pontinhos invisíveis. Quando eu uso linha de costura, eu gosto de colocar o palito para ajudar, para não quebrar a linha, quando eu vou puxar o ponto invisível. Já fechei completamente. Vou cortar o focinho no véu boa, na linha do molde. Estou usando linha de costura ainda para fazer um fuxico. Coloquei enchimento com a ajuda de um palito de churrasco. Não fechei totalmente o fuxico. Vou posicionar no rostinho do ursinho. Eu pressiono e vou fazendo pontinhos invisíveis, com o focinho ainda pressionado. Usando linha de crochê marrom, eu vou modelar o focinho. Vou usar duas pérolas de 5 milímetros e linha de crochê preta para fazer os olhinhos. Eu pressiono a pérola antes de amarrar, para que o olhinho não fique solto. Vou amarrar de novo. E cortar o excesso. E lá vem Joaquim, gente. Até na hora de editar, tá Joaquim aqui ajudando. Já coloquei o outro olhinho.
Para fazer o nariz, eu usei feltro marrom café, e usando linha de costura, eu vou fazer um fuxico. Eu cortei na linha do molde. Vou pôr enchimento com a ajuda de um palito de churrasco. Fechei totalmente o fuxico. E vou colar. Eu vou segurar firme até colar, pressionando. Já tá pronto o rostinho do ursinho. Para posicionar ele no corpinho, observem que eu não vou colocar ele retinho, eu coloco ele puxo para o lado, da forma que eu tô mostrando. E posiciono ele um pouquinho para frente. Usando linha de crochê, eu vou fazer pontinhos invisíveis. Cabecinha para ficar assim do lado mesmo, gente. Que é como se o ursinho estivesse olhando do lado. Agora eu vou posicionar o ursinho nas costas do coelhinho. Eu vou usar alfinetes para mostrar para vocês a posição que eu prendi ele. Dobrei as perninhas. E agora eu vou pôr um pouco de cola quente nos dois pezinhos e nos bracinhos, nas mãozinhas, na verdade. Coloquei um pouco de maquiagem rosa nas orelhas. E eu achei que estava pronto o nosso coelhinho. Eu esqueci de colocar a cauda do coelhinho, gente. Cortei na mantinha, em cima da linha do molde. Tô usando linha de crochê para fazer como se fosse um fuxico. Coloquei um pouco de enchimento. Fechei totalmente o fuxico. Vou posicionar no coelhinho. E pressionando a cauda, eu vou fazer pontinhos invisíveis usando a linha de crochê. Agora sim, o nosso coelhinho Sansão tá pronto com o nosso ursinho Pingo. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu fiz para vocês com muito carinho. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.